Olá, hoje nós estamos aqui para estudar um livro que é um velho conhecido nosso, que é o livro Estratégias de Leitura da professora Isabel Soler. Eu digo um velho conhecido porque esse livro sempre está presente nos concursos públicos da área educacional, então é recorrente aí questões sobre ele na prova, mas não se preocupem, é um livro muito simples, de linguagem muito simples, e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra esses estudos. Vamos lá? Então, o livro Estratégia de Leitura, ele é da professora Isabel Soler. Eu trouxe aqui, como sempre, um pequeno contexto, né? Uma professora espanhola da Universidade de Barcelona, reside em Barcelona, e deixei um link para vocês do YouTube, onde tem a própria Isabel Soler falando sobre a importância da leitura em uma de suas inúmeras palestras. Então, no primeiro momento do livro, no primeiro capítulo, vem o conceito de leitura. E por que eu acho importante trabalhar essa questão do conceito com vocês? Porque se cai uma dissertativa, a primeira coisa que eu tenho que escrever na minha dissertativa é a tese, ou seja, o conceito, que é a leitura, né? Então, a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto para satisfazer uma determinada finalidade. Então, o que é a leitura? A leitura é o livro? Não, o livro é o portador do texto. A leitura é o leitor? Também não. A leitura é o processo que ocorre de interação entre o leitor e o texto para satisfazer uma finalidade. Ler por prazer, ler para estudar, ler para localizar uma informação. Então, leitura é isso, é esse processo de relação que ocorre entre o leitor e o texto que está sendo lido, né? Então, a leitura não é o texto, a leitura é o processo de relação entre o leitor e o texto. Isso eu acho que, se vocês entenderem isso, vocês estão com meio caminho andado para qualquer questão de leitura, né? É bem importante, é o conceito. A leitura é um objeto de conhecimento, né? No ensino fundamental, a leitura e a escrita são objetivos prioritários. Tem que aprender a ler e escrever no ensino fundamental. Acredita-se que, ao final dessa etapa, os alunos possam ler textos de forma autônoma, utilizar recursos ao seu alcance para referir as dificuldades dessa área, né? A crítica que a autora vai fazer é que o trabalho de leitura na escola, ele costuma se restringir a ler o texto e responder perguntas. O que mais gostou, o que não gostou, quais são os personagens, onde aconteceu. Percebe-se que nas práticas escolares elas dão maior ênfase para habilidades de decodificação, né? Então, o processo de relação entre o leitor e o texto, ele está submetido a um segundo plano quando ocorre na escola. É isso que ela fala. A escola supervaloriza o processo de decodificar e com perguntas muito mecânicas, muito tradicionais, que não levam em consideração aí a relação que se estabelece entre o leitor e o texto. Então, é a crítica, né, ao trabalho que é realizado nas escolas de uma forma geral. Depois, ela vai trazer a necessidade de compreensão da leitura, né? Então, ler, compreender e aprender. O controle da compreensão é um requisito essencial para ler de forma eficaz. Para que o leitor se envolva na atividade de leitura, é necessário que ela seja significativa, né? Olha, professora, como as coisas são repetidas, né? Como o conteúdo ele se repete em português, em matemática, educação infantil, qualquer conteúdo, gente, você tem que colocar lá na sua dissertativa que a atividade tem que ser significativa. A leitura não é diferente, tem que ter significado. É necessário que sinta que é capaz de ler, compreender o texto. Só será motivadora se o conteúdo estiver ligado aos interesses do autor e, naturalmente, se a tarefa em si corresponde a um objetivo. É papel do professor
criar o interesse, né? Então, o professor, ele deve criar, promover o interesse pela leitura. Uma forma possível de propiciar esse interesse é possibilitar diferentes suportes para a leitura. Então, se fosse uma dissertativa sobre leitura, só nesse slide eu já teria 3 argumentos. Olha que interessante, eu teria o conceito, né, a primeira frase, tese, né, o que é a leitura? A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto para satisfazer um propósito ou uma finalidade, e aí eu já teria 3 argumentos. Cabe ao professor realizar atividades de leitura que sejam significativas, né? Criar um interesse pela leitura, propor diferentes suportes para a leitura. Então, já seriam 3 bons argumentos, mas tem muito mais argumento por aqui. Vamos lá? Sempre grifa, lê, grifa. Grifou, faz o seu esqueminha aí sobre o autor, com tudo que você grifou que é importante, faz uma dissertativa, escreve sobre o assunto. Isso vai te ajudar na prova. Aí, então, ela vai voltar para a questão do ensino da leitura, né? Vai voltar para essa questão da crítica na sala de aula e também para algumas proposições. Na escola, as atividades voltadas para o ensino inicial da leitura devem garantir a interação significativa e funcional da criança com a língua escrita, como um meio de construir conhecimentos necessários para poder abordar as diferentes etapas. Para isso, é fundamental trazer para a sala, como ponto de partida, os conhecimentos que as crianças já possuem. Como chama mesmo, gente? O conhecimento que as crianças já possuem sobre o assunto, no caso, a leitura? Conhecimentos prévios. Se você falou prévio, você acertou, né? Então, ensino de história, valorizar os conhecimentos prévios. Ensino de leitura, valorizar os conhecimentos prévios. Ensino de matemática, valorizar os conhecimentos prévios. Assim como atividade significativa, né? Então, é um quarto argumento que também tem que estar presente na sua dissertativa de leitura, e se ela for de matemática, vai ter que estar presente também. Eu chamo daquele argumento padrão, né? Que serve para qualquer dissertativa, né? Valorizar os conhecimentos que as crianças já possuem sobre aquele determinado tema. Voltando para a leitura e a escrita são procedimentos. Se são procedimentos, tem que ser ensinados, tem que ser trabalhados. Um aspecto importante que precisa ser garantido é o acesso a diferentes materiais escritos. Acesso. O professor deve garantir acesso a diferentes materiais escritos, tais como na dissertativa eu também sempre vou exemplificar, sempre vou usar um argumento. Eu falo sempre para os alunos e alunas que dissertativa é chão da sala de aula. Você está prestando dissertativa para o professor, você tem que mostrar que você sabe como o professor sabe fazer. Então, você vai para a sala de aula, né? Então, promover acesso a diferentes materiais escritos, tais como, 2 pontos, jornais, revistas, gibis, livros, rimas, poemas, história em quadrinhos, entre outros. Um ótimo argumento para você utilizar, hein? Ó, que eu estou escrevendo aí, estou fazendo o esqueleto da sua dissertativa sobre leitura. No final da aula, eu quero que você faça essa lição de casa aí. Se estratégias de leitura, então, são procedimentos, então é preciso ensinar estratégias para compreender os textos, não como técnicas, receitas, infalíveis, habilidades específicas, mas como estratégias que vão ajudar na compreensão leitora, que envolve a presença de objetivo, de planejamento e também de avaliação. Se é uma estratégia, ela tem que ser ensinada. Se ela tem que ser ensinada, ela é um objeto de conhecimento. E se ela é um objeto de conhecimento, ela tem que ser planejada, tem que ter objetivo e tem que ser avaliada. Essas estratégias, elas são responsáveis pela construção de uma interpretação de texto e uma construção feita de forma autônoma. E aí, então, a Isabel vai chamar para o texto um autor chamado Bauman. E ela vai dizer que o Bauman, ele propõe o ensino de estratégias considerando alguns processos, né? Então, ele vai falar aí do ensino de estratégias de compreensão leitora, pode ser considerado, segundo Bauman, nos processos. Quais são essas estratégias que ele
considera aí que possam ser ensinadas no processo de compreensão leitora? Introdução, né? Então é uma estratégia. Introdução lá da leitura. Explica-se aos alunos o objetivo daquilo que vai ser trabalhado e a forma que eles serão úteis para a leitura. Exemplo. Então, quando você exemplifica a estratégia a ser trabalhada mediante um texto. Ensino direto. O professor mostra, explica e escreve a habilidade em questão, dirigindo a atividade. Aplicação dirigida pelo professor. Os alunos devem pôr em prática a habilidade aprendida sob o controle e supervisão do professor. Prática individual. O aluno deve utilizar independentemente da habilidade com o material novo. Então, veja, muitas vezes a gente acha que a palavra dirigida é ruim. Ah, dirigida, a gente está numa concepção socio-interacionista ou numa concepção construtivista, não se deve utilizar. Deve sim, não tem problema nenhum. O que não pode é ser uma atividade dirigida que não seja crítica, que não respeite, que não considere os conhecimentos prévios, onde não tem um processo de interação. Agora, o fato dela ser dirigida, não há problema. Então, cuidado, porque às vezes a gente vê essa palavrinha e fala, controle, dirigida, não deve ser a correta, e é a correta, é sim o que Bauman considera como as 5 estratégias. Depois, Isabel Solé traz o ADA, para falar sobre os tipos de texto que você provavelmente já conhece, né? Texto narrativo, texto descritivo, texto expositivo e o texto instrutivo e indutivo. Então, narrativo é aquele que tem um desenvolvimento cronológico, né? As narrativas, que aspira a explicar alguns acontecimentos em determinada ordem. Texto descritivo, como o nome diz, descreve um objeto, um fenômeno, compara. Expositivo, relaciona-se, à análise e síntese de representações conceituais ou explicação de determinados fenômenos. E o instrutivo, indutivo, tem como pretensão induzir a ação do leitor com palavras de ordem, né? Por exemplo, eu queria aqui dar o exemplo dos manuais de instrução, né? Vire a chave, abra o compartimento, pegue o fio A, junte com o fio B. Então, são verbos, né? Verbos de ordem. Então, são textos de manual de instrução, por exemplo. É fundamental que essa diversidade de textos esteja presente na escola e não um único modelo, principalmente aqueles que frequentam a vida cotidiana. Então, esses textos que estão presentes na vida cotidiana das crianças, eles têm que estar presentes na escola, é isso que a autora diz para a gente. E eu acho que você pode ter aí uma questão tanto sobre Bauman quanto sobre Ada dos tipos de texto. E aí, então, a Isabel Solé vai dizer que tem coisas que a gente pode fazer antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Então, ela fala que a atividade da leitura começa antes de ler, né? E aí ela dá 6 passos importantes para a compreensão da criança que devem ser seguidas antes da leitura. Né? Então, antes de eu começar a ler o livro, o que eu tenho que fazer? Então, ela vai trazer as ideias gerais. Olha só que interessante. São algumas ideias que o professor tem sobre a leitura. Ler é muito mais do que possuir um rico cabedal de estratégias e técnicas. Ler é um instrumento de aprendizagem, de informação, de deleite. A leitura não deve ser considerada uma leitura competitiva. Quem não sente prazer pela leitura não vai conseguir transmiti-lo para os demais. A leitura para as crianças tem que ter uma finalidade para que elas possam compreender e partilhar. A complexidade da leitura e a capacidade que as crianças têm para enfrentá-la. Depois, as motivações para a leitura. Toda atividade deve ter como ponto de partida a motivação das crianças. Mais uma vez, deve ser significativa, motivante. A criança deve sentir-se capaz de fazê-la.
Por fim, aí vai vir os objetivos da leitura. O objetivo do leitor, o propósito do leitor com o texto pode ser variado, de acordo com situações e momentos. Vamos destacar aí alguns objetivos, né? Então, eu não leio sempre com o mesmo objetivo. Às vezes eu leio para aprender, mas às vezes eu leio por prazer. Né? Então, os objetivos variam. Então, ler para obter uma informação precisa, ler para seguir instrução, ler para obter uma informação de caráter geral, ler para aprender, ler para revisar algo que você já escreveu, ler por prazer, ler para comunicar um texto a um auditório, ler para praticar a leitura em voz alta e ler para verificar o que você compreendeu. Né? Então, esses são objetivos da leitura. Depois, a gente ainda está falando tudo que está dentro, os 6 passos do que a gente tem que fazer antes da leitura, tá? Revisão e atualização do conhecimento prévio. Para compreender o que está se lendo, é preciso ter conhecimento sobre o assunto, mas algumas coisas podem ser feitas para ajudar as crianças a utilizar o conhecimento prévio que tem sobre o assunto, como dar uma explicação geral sobre o que será lido, ajudar os alunos a prestar atenção a determinados aspectos do texto, que podem ativar o seu conhecimento prévio ou até apresentar um tema que eles não conheciam. Estabelecimento de previsões do texto. É importante ajudar as crianças a utilizar simultaneamente diversos indicadores, como títulos, ilustrações, o que se pode conhecer sobre o autor, cenário, personagem, ilustrações para a compreensão do texto como um todo. Formulação de perguntas. Requerer perguntas sobre o texto é uma estratégia que pode ser utilizada para ajudar na compreensão de narrações, ensinando as crianças para as quais elas serão lidas a centrar sua atenção nas questões fundamentais. Então, isso são estratégias de antes, é a antecipação da leitura. Olha, gente, esse é um livro, do que vocês acham que está falando? Então, eu vou fazendo as previsões pela capa, né? Eu vou formulando perguntas para as crianças. E o que você acha que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma chave. Então, será que é uma chave de uma casa? Né? O que será que está escrito aqui? Então, é claro que de acordo com o nível aí de aprendizagem da sua turma, faixa etária, enfim, os conhecimentos que ela já possui, você vai fazendo essas atividades antes da leitura, de antecipação da leitura, que são muito importantes para ativar os conhecimentos prévios. Bom, isso é o que a gente tem que fazer antes de ler. A gente vai encerrar por aqui e volta em seguida para ver o que a gente deve fazer durante e depois da leitura. Até já!